Fala, galera, vamos ver acompanhar aí as últimas informações junto com a turma do Sport Center. Copa do Brasil 2026 terá novo formato, mais times e final única. Veja o que muda no calendário brasileiro em 2026. Neste momento, os dirigentes da entidade máxima do futebol brasileiro contam como será o calendário do futebol brasileiro em 2026. Mudanças importantes na Copa do Brasil e no Brasileirão, então a gente vai direto para lá. Atenção, hein? Uma série de aspectos aqui envolvidos. Vamos lá. Como é que fica a Copa do Brasil? Critérios, falando objetivamente, 20 vagas para os clubes classificados para a Série A de 2026. Então, os 4 clubes que ascendem da Série B estarão ganhando uma vaga avançada na Copa do Brasil de 2026. Né? Perfeito? Critério 2, 4 vagas para os clubes campeões em 2025. Quem são eles? Campeão da Copa do Nordeste esse ano, campeão da Copa Verde desse ano e 2 novidades aqui. O campeão da Série C desse ano e da Série D desse ano também ganhará uma vaga avançada na Copa do Brasil. Mais especificamente, na terceira fase da Copa do Brasil. Critério 3, aqui uma novidade. Antes tínhamos 80 vagas, né, distribuídas através de federações. São as 22 vagas que eu mencionei no slide anterior. Então aumenta-se isso para 102 vagas. E qual é o efeito imediato disso? É que as federações ranqueadas de 6 a 14, que antes tinham 3 vagas, e as federações ranqueadas de 15 a 27, olhando o ranking nacional de federações da CBF, que antes tinham 3 vagas, essas 22 federações estarão ganhando mais uma vaga cada um para a Copa do Brasil. Mais equipes, com calendário nacional, mais investimento, mais democratização do futebol do Brasil. Aqui no próximo lado, a gente mostra, num desenho mais lúdico, como que será o desenho dessa competição. Né? Na primeira fase, a gente contará com os 28 clubes menores ranqueados jogando nessa primeira data. Né? Avança 14, vou chegar para esse lado aqui que fica mais fácil. Avançam 14, que se juntam aos 74 melhores ranqueados, somando 88, confronto partidas únicas aqui da primeira à quarta fase. Saem 44, que se juntam, né, com os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série C e da Série D, perfazendo 48 clubes, partida única de novo, 24, avançam 24, quarta fase jogam esses 24, reduz-se para 12, ou avançam 12, e aí sim a gente traz os 20 clubes da Série A, perfazendo 32, e partidas de ida e volta na quinta fase, nas oitavas, nas quartas, na semi, e aí chegando no final, com a final única, né, partida única para a competição. Então, 126 clubes no ano de 2026, 14 datas mantidas, 155 jogos no total, e uma competição bem mais democrática. Por que a gente faz isso? Se vocês olham, né, não só a necessidade que se foi imposta, né, dessa adequação, mas se você olhar comparativamente outras Copas nacionais, esse desenho aqui é muito comum. Convido a todos para olharem outras Copas, seja na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Os clubes de Série A, eles entram em fases mais avançadas da competição. Com isso, reduz-se o número de datas que eles jogam, do total de 14, e obtém-se uma maior eficiência no calendário. Vou seguir. Série A, início, 28 do 1, término 2 do 12. Não há alteração de formato, continua o mesmo formato da competição. Tá? O brasileiro passa a ser jogado ao ano inteiro. Né? Então teremos o Campeonato Brasileiro jogado ao ano inteiro. Né? A gente está introduzindo aí uma nova cultura, né? Uma quebra de paradigma. A gente começava o brasileiro até pouco tempo em abril, ano passado inovamos, começando em março. Agora, realmente inovamos, começando em janeiro. Então, isso aumenta significativamente o recesso dos jogadores. Com a pausa na Copa do Mundo no meio do ano, 30 dias ali de Copa do Mundo, né, específicos, 39 dias, se você considerar a data FIFA, né, e a primeira parte da Copa do Mundo, são 30 dias de férias para os jogadores da Série A no período de Copa do Mundo. Melhora-se o produto, o espetáculo, maior apelo comercial, né, e um calendário bem mais equilibrado. Série B, início, 21 do 3 até 28 do 11, manutenção do formato atual. Né? Qual é a diferença, né? O impacto positivo? A Série B ela vai se iniciar uma semana, ou entre mais ou menos umas 2 semanas após o término dos estaduais, e o aumento da duração do campeonato, o que aumenta também o recesso dos jogadores.
Série C. Aqui temos mudanças. Vamos lá. Início, 5 de abril, término 25/10. A gente está iniciando a Série C um pouquinho antes, tá? Para o ano de 2026, serão os mesmos 20 clubes, mantém-se o formato atual. Qual é a mudança? Apenas 2 clubes descenderão para a Série D de 2027. Em 2027, teremos 24 clubes e a manutenção do formato atual. Por quê? Porque ascenderão da Série D 6 clubes. Ou seja, desce 2, sobem 6, chega-se aos 24 clubes. Mantém-se, no ano de 2027, o descenso de apenas 2 clubes para a Série D do ano de 2028. E aí, quando chegarmos no ano de 2028, teremos o total de 28 clubes e aí teremos uma mudança no formato na Série D, onde teremos 2 grupos de 14 clubes com jogos de ida e volta, né? Importante frisar que aqui, isso foi uma demanda dos clubes, uma demanda que já vem de pelo menos alguns anos, de terem jogos de ida e volta na Série C. A gente estará atingindo esse objetivo em 2028. E a partir do ano de 2028, descenderão para a Série D, né? Para o ano relativo ao campeonato de 2029, 6 clubes para a Série D, sendo 3 de cada grupo. Quais são os impactos positivos dessa mudança, né? Como eu já mencionei, o campeão da Série C ele tem acesso à terceira fase da Copa do Brasil, né? Teremos uma maior representatividade regional, né? O que a gente está fazendo? A gente está engordando aquele meio da pirâmide que eu mostrei lá no começo, dando mais calendário, né? Oportunidade de calendário nacional para equipes, né? Aumenta-se, né, a competitividade, né? Jogos de ida e volta, né? Acho que trazem mais esse apelo. Entendemos que há um crescimento esportivo e técnico, né? Uma expansão da audiência e da valorização comercial, porque é um formato mais atrativo, um fomento à economia local, como a gente já mencionou, uma série de empregos que podem ser gerados aí na cadeia produtiva do futebol, né? E um maior impacto econômico nessa cadeia produtiva. Não trabalhamos aqui com a possibilidade de redução de cotas na Série C. Importante deixar isso bem claro, tá? Estamos trabalhando para o fortalecimento da Série C. Seguindo, Série D. Início, começo de abril, término 13/9. Estamos começando a Série D antecipadamente em comparação a esse ano. Qual é a mudança? Um aumento de 64 para 96 clubes, um aumento de 510 partidas para 610, ou seja, 100 partidas a mais, né? Um mínimo garantido de 10 a 14 partidas por clube, um máximo de 22 partidas para 2 clubes. Quais são os impactos positivos? De novo, o campeão da Série D acessará a terceira fase da Copa do Brasil do ano subsequente. Estamos aumentando, ou criando, ou promovendo uma maior inclusão nacional de clubes, um calendário mais estável e previsível. Vou explicar melhor isso no próximo slide, tá? E desculpa. Promoveremos um estímulo à performance e ao planejamento, isso está ligado ao ponto de cima, com o calendário previsível. Tá? Um fomento à economia local e uma transição mais equilibrada com as outras divisões. O que a gente está fazendo aqui? A mesma chance de subir clubes da D para C está mantida. Se você tinha 4 vagas para 64 clubes, teremos 6 vagas para 96 clubes. Pode fazer a matemática, é a mesma chance de acesso. Como que ficaria o critério da Série D? Vamos lá. Primeiro, os 4 clubes que descenderam da Série C, mas, no critério 2, 64 vagas para as federações estaduais, considerando o ranking nacional de federações de 2026. Até o ano passado, esse número era 60. Era de 60. E as 4 federações menores ranqueadas, elas tinham uma vaga cada uma. Conseguimos, assim, fazer uma reparação histórica, um pleito histórico dessas 4 federações e conceder mais uma vaga para cada uma dessas 4 federações que tem o ranking menor dentro do ranking da CBF. No critério 3, e aí eu volto ao ponto da previsibilidade que eu falei no slide anterior, nós temos 28 clubes que acessaram a segunda fase da Série D deste ano. Todos esses clubes estão garantidos na Série D do ano que vem. Só que a aplicação desse critério aqui leva em consideração os critérios anteriores. Portanto, se um clube obteve a vaga através do estadual, esse critério tem preferência sobre o critério 3, o que faz com que o critério 3 seja aplicado ao saldo remanescente de clubes que chegaram à segunda fase da Série D, mas não obtiveram
a vaga pelo critério 2. Com isto, gera-se um novo saldo e chegamos ao critério 4, aonde que as vagas restantes, uma vez aplicados os critérios 1, 2 e 3, esse saldo, a gente use o critério de aplicar o ranking nacional de clubes para distribuir essas vagas. Do lado de lá, qual é o formato da competição? Primeira fase, fase de grupos. 16 grupos de 6 clubes em partidas de ida e volta. Avançarão para a próxima fase 4 clubes de cada grupo. E aí continuamos, né, em mata-mata, como já é hoje o formato da competição, né? Aí vamos seguindo, fase 2, fase 3, oitavas, quartas. Aqui temos uma mudança. Os clubes que não avançarem para a semifinal da Série D, eles jogarão um play-off, partidas de ida e volta, e dali sairão as outras 2 vagas de acesso à Série C do ano subsequente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma oportunidade, né, para 4 clubes que chegaram numa fase aguda da competição, que se planejaram de terem uma chance de subir. E esse formato, ele é perene. E ao também introduzirmos que, afinal, vale vaga avançada na Copa do Brasil, se traz mais valor às partidas das semifinais, das finais e, obviamente, também das quartas de final. Vamos entrar aqui nos nossos campeonatos regionais. Copa do Nordeste, início, 25/3, término, 7/6. Total de 60 partidas. Principal mudança, clubes que estejam participando em competições Conmebol não participarão dos torneios regionais. Essa regra vale para todos os torneios regionais. Aumentaremos aqui essa competição de 16 para 20 clubes e não teremos mais a fase eliminatória da Copa do Nordeste. Quais são os impactos positivos? A gente tem uma vaga de acesso à terceira fase da Copa do Brasil, já existia isso, a gente está mantendo esse critério, tá? Conseguimos garantir um período definido para essa competição no calendário, por quê? Porque estaremos utilizando as mesmas datas de Conmebol, como era feito na sua origem, né? Teremos um mínimo de 5 jogos para os 20 clubes e um máximo de 10 jogos para aqueles 2 clubes que acessarem a final. E preservaremos na composição dos grupos, né, os confrontos estaduais. Vou mostrar isso aqui rapidinho. Vamos lá. Primeiro, critério. Critério 1 para a Copa do Nordeste. As 9 vagas para os campeões estaduais de 2025. Temos 9 federações do Nordeste, cada campeão estadual tem a vaga na Copa do Nordeste. Segundo critério, 9 vagas para os vice-campeões estaduais do ano de 2025. Terceiro critério, 2 vagas adicionais para as melhores federações ranqueadas da CBF, cada um ganha uma vaga a mais, perfazendo aqui os 20 clubes. Qual é o formato dessa competição? 4 grupos de 5 clubes, em turno único, jogando fora do grupo, né? Então, vou usar aqui um exemplo aqui. Federação Norte Rio Grandense. Com 2 clubes, colocaremos um clube no grupo A, outro no grupo B. Claro que é um sorteio, obviamente, mas estará dirigido ou forçando esses confrontos estaduais. Avançam 2 clubes e aí seguimos em quartas de final em partida única, semifinais em 2 partidas, que é uma novidade. A Copa do Nordeste atual ela joga a semifinal com uma partida e 2 jogos de final. Aqui, pessoal, queria só fazer uma ressalva importante, especificamente para a Copa do Nordeste. Um trabalho foi conduzido pelo nosso vice-presidente José Vanildo, do Rio Grande do Norte, onde ele trabalhou junto com as federações até fazer a proposta desse formato aqui. Obrigado, Zé Vanildo, pelo belo trabalho que o senhor conduziu. Copa Verde. Início, 25/3, término 7/6. Um aumento de 30 partidas para 70 partidas. Mesmo conceito, clubes que disputem Conmebol não participarão dessa competição. Mantivemos os 24 clubes. Aqui, só para ficar claro para todo mundo, temos 12 federações que participam da Copa Verde, né, atualmente. Né, são todos os estados do Norte, os estados do Centro-Oeste, com mais o Espírito Santo, que se junta ao Centro-Oeste para essa competição. E a grande mudança da Copa Verde é que, na verdade, a Copa Verde ela é um retorno da Copa Norte e uma criação da Copa Centro-Oeste. Então, para o povo nortista que tem saudade da Copa Norte, esse aqui é o retorno da Copa Norte. A gente vai estar usando o conceito aqui de
conferências, né? Então, teremos um campeão do Norte, teremos um campeão do Centro-Oeste. Já vou explicar como é que Neste momento, então, a CBF anunciando as mudanças para o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada 2026. A gente segue lá na sede da CBF com a nossa equipe que está por lá. Vitória Leite, Gustavo Zupac e Rafael Marques. São muitas mudanças, não é? Vitória, Rafa e Zupac. A gente estava acompanhando, claro, todos os detalhes. Entre as principais novidades, Vitória, o Campeonato Brasileiro começando, então, no dia 28 de janeiro. É um desses destaques. Vitória, bom dia aí para vocês. Bom dia, Bruno, amigos que estão aí no estúdio, também ao fã de esporte que nos acompanha. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. São tantas mudanças que a gente até está em 3, hoje a gente está em batalhão aqui para passar para vocês, mas exatamente essa com certeza é a mudança mais significativa, é a extensão do Campeonato Brasileiro pela temporada, né? Então começa ali no último final de semana de janeiro e vai até o primeiro final de semana de dezembro, com a pausa, é claro, para a Copa do Mundo. Mas isso vai impactar em todas as outras competições, né? Então a gente vai começar falando do estadual também, porque os estaduais que costumavam ter 16 datas passam a ter 11 datas. Claro que o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, já deixou explícito ali na nossa apresentação de que vai ter ainda uma conversa com a FPF e FERJ, né, as federações do Rio e de São Paulo, para ver se tem possibilidade de adaptação. E também a gente passa o calendário da Copa do Brasil, que é uma mudança grande, de 92 times para 126 times e final única. Amigos, muita coisa para passar para o fã de esporte. Vou começar com você, Gustavo Zupac. Eu gostei. Porque o Rafa, anfitrião, deixou a gente começar com você. É verdade, visita tem sempre prioridade. Assim, eu queria dizer de largada que eu gostei. É claro que não é o calendário perfeito. Claro que tem gargalos nesse calendário, no começo, no fim. E a gente vai discuti-los pelos próximos dias. Mas de largada, eu considero um calendário bastante, significativamente melhor do que o atual, uma evolução importante. Falando de Brasileirão em janeiro, gosto da ideia, é o principal produto do país, ele mais espaçado, ele é mais valorizado, e ano que vem tem a Copa do Mundo que exprimiria muito, então acho uma boa medida, que tem consequência direta nos estaduais. Era preciso reduzir os estaduais, este nível de calendário, CBF, FIFA, Conmebol, não comportam um estadual tão grande quanto a gente vinha, eles perderam relevância, não dá para extinguir de uma vez por todas, de uma vez só, mas reduzir era importante. Mas detalhe, o Brasileirão em janeiro, ele não só reduz data, como ele esvazia o estadual. Porque a gente vai ter jogos de Brasileirão em semanas de estadual, isso vai fazer com que times poupem no Paulista para jogar brasileiro, e o estadual vai, mais do que nunca, servir como pré-temporada para as equipes, porque o brasileiro começando antes, as equipes vão precisar estar em melhor condição física e técnica antes. Então vão usar os estaduais também como pré-temporada. Diminui, esvazia, mas a mudança para mim ela é muito positiva. Até você falou sobre a questão do Brasileirão e do estadual, então vou passar para o Rafa falando sobre a Copa do Brasil, porque a gente tem a mudança significativa da quantidade de equipes, mas também agora os times da Série A vão entrar direto numa nova quinta fase, que é uma quinta fase que tem ida e volta, e aí continua ali oitavas, enfim, vai até a final, uma final única com sede pré-definida. Rafa, o que achamos dessa nova Copa do Brasil? Então, Vicky, Zupa, fã de esporte, eu acho que essa mudança da final única é culturalmente mais impactante para o torcedor brasileiro. A gente tem uma tendência muito grande a refutar alguns produtos que são costumeiramente praticados na Europa e que também já foram absorvidos pela Conmebol, né, como os casos das finais únicas de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, porque culturalmente para o brasileiro é importante o chamado ida e volta, a luta por quem vai decidir o jogo em casa. Você querendo ou não, tem 2 partidas de apelo, com a final única apenas uma partida tem um apelo um pouco maior, isso comercialmente também tem uma redução lá na ponta final do produto, mas assim, vai muito no gosto de cada um, né? Eu acho final única uma coisa interessante, desde que você escolha praças que tenham sentido técnico, sentido cultural, com estádios que tenham capacidade de receber 2 torcidas. Eu acho que caminhamos para uma nova realidade. E no primeiro momento o torcedor não vai gostar, mas eu acho que com o passar do tempo ele vai acabar se acostumando com essa situação, e uma final única tem todo um apelo, né, em relação ao tratamento do produto. São muitas mudanças mesmo, e assim, é importante a gente tratar um pouco da razão pelas quais elas foram tomadas. A CBF está batendo muito na tecla de aumentar a situação relacionada à base do futebol brasileiro, ou seja, oportunizando os clubes de menor investimento e diminuir o sufoco da elite do futebol brasileiro. Os clubes passam a ter, os grandes, né, que jogam a primeira divisão, passam a ter uma média de 7 a 9 jogos a menos a partir de 2026. Eu acho que essa é uma mudança bem significativa. E a outra que vale a gente pontuar é a ausência de clubes que têm vaga em competições como Conmebol nas novas Copas regionais. Aliás, uma já existe, ou 2 já existem, né? A Copa Verde e a Copa do Nordeste. Agora temos também a Copa Sul-Sudeste. Estas competições regionais não terão os clubes que têm vaga na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Como são muitas mudanças, Bruno, a gente vai podendo debater aqui, mas também, fã de esporte, fica ligado nas nossas redes sociais e também no nosso espn.com.br, porque lá a gente está detalhando bem algumas dessas mudanças, Bruno. E eu tenho muitas dúvidas, ainda bem que vocês acompanharam tudo atentamente, tem muitos dos bastidores também para contarem também pra gente. Antes de eu tirar algumas dúvidas, Mari, Jailson, Mari, começando por você, o que você destaca desse novo calendário? Gostou? Eu gostei, eu vou mais ou menos na linha do Zupa. Bom dia, amigos. A gente nem deu tanto bom dia assim ainda hoje, né? A gente já foi direto lá para a CBF, então bom dia para o pessoal que está lá também acompanhando tudo. E uma coisa que me chamou a atenção, como toda a apresentação
ela tinha um ponto comum, né? Essa coisa de você tentar equilibrar para dar oportunidade para as outras federações, as menores, os times participarem das competições no maior nível ali, falando de Copa do Brasil. Então aumentam-se as vagas, é uma situação muito difícil você pensar num calendário para equilibrar o tanto que a gente critica, pensando na saúde dos jogadores, mas também o quanto que a gente chama a atenção para quem depende muito dos estaduais, por exemplo. Então, não é simplesmente acabar com os estaduais e aí as outras equipes que ficam sem calendário o ano inteiro. Eu não gosto de final única. Nem na Copa do Brasil? Não gosto de final única. Eu acho que você tira a oportunidade do público e você tira a oportunidade das equipes. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma Copa do Brasil, final São Paulo e Corinthians, que dentro do próprio estádio as torcidas não podem se encontrar, sim, você não pode ter a divisão ali das torcidas, em outro estado você também não consegue garantir a segurança. Então, assim, eu não gosto de final única. Eu acho que é um conceito que a gente tem aqui que faz muito parte, né, do que a gente é como torcida. Mas, no geral, eu gostei. Eu gostei quando você dá mais oportunidades, você também pensa, entre aspas, na saúde dos atletas. Você, Jailson, gostou? Gostei. De uma maneira geral. Acho que tem alguns pontos, como o Zupac falou, que a gente pode discutir, né? Alguns gargalos, mas de uma maneira geral. De maneira geral, gostei. Acho. Assim, bom dia, né? Novamente, bom dia aos amigos também que estão lá, bom dia ao fã de esporte. É uma situação que já tinha que ter sido vista há bastante tempo, né? Com um atraso monumental, mas enfim, está sendo vista e eu gostei. É uma situação que eu já batia na tecla, principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro, porque se o Brasil quer vender uma liga, né, uma grande liga, era a única liga no mundo praticamente que o calendário nacional não era iniciado ali, por exemplo, com a sua principal competição. Estou tirando Supercopa, né? Sim. Tirando Supercopa da ideia, falando de ter a principal competição iniciando o calendário nacional. E também, assim, com a redução dos estaduais, que é algo que a gente já tem batido na tecla há bastante tempo, a questão vai ser realmente, né? O Zupa falou de pré-temporada, vai ser assim, acredito que os times vão fazer 2 grupos, acho que é inevitável, porque vai estar jogando, por exemplo, final de semana, o Campeonato Brasileiro e o estadual vai ser no meio da semana. Você, com todo o respeito do mundo, pegando como carioca que sou, você não vai ver um Vasco, um Fluminense, Botafogo, Flamengo, jogando o final de semana com a sua equipe principal e no meio de semana o estadual com a equipe principal também. Por exemplo, vai tentar, sei lá, com 30 jogadores que você tem no elenco, você vai fazer uma divisão ali, minimamente, para usar os 2 grupos nas 2 competições que vão acontecer basicamente ao mesmo momento. Me parece que a montagem, Vitória, desse calendário, a premissa é diminuir a data dos clubes maiores, os clubes da Série A, né? Isso é uma necessidade. Sim. E, ao mesmo tempo, dar mais jogos ou dar um calendário completo para as equipes menores. Sim, corretíssimo, por sinal. Inclusive da série, da terceira divisão e da quarta divisão. Série D com mais de 90 times, né? A Copa do Brasil também e as Copas regionais. Agora, Vitória, vamos lá, do começo, então. O Campeonato Brasileiro já começa no dia 28 de janeiro. A temporada desse ano aqui vai terminar no dia 21 de dezembro. Então, quer dizer, as férias e pré-temporada, nesse atual momento, isso não vai existir. Os estaduais começam quando? Isso eu não entendi. Os estaduais começam antes. Os estaduais, 11 de janeiro, exatamente. Então, os estaduais, eles também, são antecipados, né? E aí, só para dar um dado a mais a essa discussão aqui com os amigos, né? Que no ranking de de times mundiais, de quantidade de jogos, das 21 primeiras posições, o Brasil ocupa 20 posições. É uma média de 67,5 jogos por temporada. Então, a gente pode escorrer aqui dos estaduais, mas esse é um dos pontos principais ali para realmente desafogar o calendário das equipes da elite, né, chamada elite do Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que essa é uma tendência não só para agora, como para uma revisita desse calendário novo para 2029. Porque, assim, o que a gente percebe conversando com as pessoas aqui da CBF, estamos atentos a esse assunto já há algum tempo, é a preocupação da entidade em ter essa carga diminuída para os jogadores dos times maiores e, ao mesmo tempo, democratizar ainda mais a participação dos times de menor investimento. E por isso, a criação da Copa Sul Minas e, por isso, essa readequação de calendário na Copa do Brasil e também a ausência dos clubes brasileiros que estão nas competições Comebol, destas competições regionais. Os dados que a CBF apresenta em relação à metrificação, à planificação do futebol brasileiro são preocupantes, né? São 882 times registrados na CBF, só 124 disputam competições nacionais atualmente e 267 jogam as primeiras divisões dos estaduais, ou seja, praticamente 25% dos clubes registrados na entidade. E com essas mudanças, a expectativa é que a gente tenha um aumento de 82 vagas da CBF para clubes automaticamente menores. Vagas estas via séries C,
e os campeonatos regionais. Isso em 2026. Então 2026. pode chegar a 2029 a 214 vagas. Então, assim, é uma perspectiva muito grande. Só pegar assim, dois ganchos que o Bruno e o Jailson colocaram aí, antes de a gente falar de Copa do Brasil, que tem um gancho bom que a Mari falou. Bruno falou sobre férias. Bruno, serão 15 dias de férias do fim do ano para o começo do ano, porque assim, vai ter a parada para a Copa do Mundo, e assim como foi esse ano, na parada para o Mundial, os outros 15 dias serão dados no meio do ano. Então, 15 dias de férias para os jogadores no fim do ano, 15 dias no começo do ano. Todo esse ciclo de 2029, o Campeonato Brasileiro vai parar sempre no meio do ano, porque teve Mundial de Clubes esse ano, Copa do Mundo ano que vem, Copa do Mundo Feminina aqui em 27, Copa América em 28. Então o brasileiro vai sempre parar no meio do ano, férias divididas entre 15 dias no fim, 15 dias no meio do ano. E sobre, o Jailson falou sobre começo de temporada e tal, tem aí um gargalo nesse começo, que são as duas fases iniciais da Libertadores, a chamada pré-Libertadores. 2 times brasileiros, com o Brasileirão começando antes, vão acumular 3 competições nos primeiros meses, estadual, Campeonato Brasileiro e pré-Libertadores. Esses times terão os jogos do Brasileiro adiados por causa da pré-Libertadores, 2 ou 4 jogos, e serão disputados lá na frente. O que a gente ouviu aqui de bastidor é que a CBF continua tentando mudar a composição de vaga de Libertadores para 27, abrindo mão de 2 vagas de pré, trocando por mais uma vaga fixa na fase de grupos para aliviar esse gargalo de calendário, mas por enquanto a Conmebol e os demais países são muito resistentes com essa mudança. Num primeiro momento tem isso, né? Essa questão da Conmebol que você falou. E a gente tem também falando sobre essa pausa, né, dos jogadores. Ano que vem vão ser 55 dias. A Copa é maior, né? Exatamente, porque passou de 29 para 39 dias a Copa do Mundo. Então isso também está sendo colocado na conta. E só para a gente entregar nessa parte do estadual também, por que não diminui então a duração do estadual? Existe uma questão entre contratos de jogadores, que não faz sentido, por exemplo, um estadual, vamos dar o exemplo do Campeonato Paulista, que é o que tem mais divisões ali, né, que tem 5 divisões. No Paulista, não faria sentido, aliás, 4 divisões, não faria sentido para um jogador que vai assinar a Série A3, por exemplo, não ter 3 meses ali de estadual. Então ele precisa de um contrato mais longo. Então, para manter essa importância do contrato dos jogadores também. Isso é fundamental, é um discurso extremamente plausível, acho que todo mundo compra essa ideia, mas tem uma outra parte que pouca gente fala, porque teoricamente isso envolve uma questão política muito sedimentada. Hoje, o modelo de eleição para a presidência aqui da CBF contempla demais o poder das federações. As federações têm voto peso 3, significa dizer que as 27 federações juntas totalizam 81 votos. Os outros 60 votos são 40 dos times da Série A e 20 em termos de peso dos times da Série B, dá 60. Ou seja, as federações todas juntas elegem um presidente aqui na CBF. Então, é preciso ter essa habilidade política no trato com as federações. E pelo que a gente apurou também aqui internamente, todas já foram avisadas dessas mudanças do calendário e todas, aparentemente, até que se prove o contrário, reagiram bem, né, Vicky? A gente botou um asterisco em FPF e FERJ mais uma vez, porque foi o próprio diretor de competições, Júlia Avelar, que fez isso, Bruno. Então você já volta, Vitória, para a gente discutir, para entender melhor aí se os clubes paulistas, principalmente, aceitaram ou não, e a federação, essa diminuição de vaga, porque a gente sabe que isso está relacionado também aos contratos de televisão e muito dinheiro para as equipes. Então a Vitória volta já com isso. A CBF anunciou nesta quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro. A partir da edição do ano que vem, a Copa do Brasil terá mais times e será disputada em final única, além de contar com presença garantida dos 20 times da Série A. De acordo com a CBF, a competição começará em 18 de fevereiro e termina em 6 de dezembro, encerrando o calendário do futebol nacional, já que o Brasileirão acabará em 2 de dezembro. Somando todas as fases, 126 clubes vão disputar a competição. Em 2027, este número aumentará para 128. Até 2025, o principal torneio mata-mata do país começava com 92 times. Com o aumento dos participantes, a Copa do Brasil terá 102 vagas diretas dos estaduais. Até 2025, eram 80. Os clubes da Série A, já garantidos independentemente da participação nos campeonatos locais, entrarão apenas na 5ª fase, a última antes das oitavas de final. As 4 primeiras fases serão decididas em partida única. Da 5ª até as semifinais, haverá jogos de ida e volta. Outra novidade a partir da próxima temporada será a final em partida única. Para poder receber a decisão, a sede precisará cumprir os seguintes pré-requisitos: ter fácil acesso de torcedores, rede hoteleira na cidade, capacidade para receber 2 torcidas, lugar para pelo menos 40 mil torcedores.